Fachin nega pedido de Lula para suspender processo do triplex. Lula foi condenado pelo sítio de Atibaia, na primeira, segunda e terceira instância, e foi condenado pelo triplex na primeira e na segunda instância. Os dois juntos dão quase 30 anos de prisão, mais ou menos, se eu não me engano. Mas vamos lá. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, negou nesta última quarta-feira, dia 30, um pedido do ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, para suspender o andamento de um recurso no STF sobre o caso do triplex do Guarujá. A defesa queria que o julgamento do recurso no STF fosse interrompido até que o STF julgasse 2 habeas corpus com os quais os advogados buscam anular todo o processo, com base em alegada parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro e dos procuradores que atuaram no caso. Isso é ridículo, né? Porque não foi só o Moro que condenou ele. A gente teve o Moro na primeira instância, a gente teve 3 desembargadores na segunda instância, e eu não vou lembrar, são de 7 a 9 desembargadores na terceira instância. A última instância, que é a quarta, é o STF, que é onde o Fachin atua, que é onde esse pedido foi feito. O mesmo pedido de suspensão do andamento do recurso especial já havia sido negado pelo relator da Lava Jato no STF, o ministro Félix Fischer, STJ, perdão, não STF, motivo pelo qual a defesa acionou o STF. Fachin, no entanto, julgou não haver ilegalidade evidente que justificasse a medida. Lula foi condenado em primeira e segunda instâncias no caso do triplex. O STJ também confirmou a condenação, mas ainda há recursos pendentes de julgamento naquele tribunal. Para quem não sabe como funciona a justiça no Brasil, a gente tem as comarcas locais, que são os tribunais de cada cidade, que é a primeira instância. A gente tem as comarcas regionais, né? No caso, uma região é a região sul, a outra é São Paulo, a outra é Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, uma pro centro-oeste, uma pro norte, uma pro nordeste, se eu não me engano é assim. A gente tem o STJ, que é a terceira instância, que também é nos mesmos níveis, só que são mais desembargadores do que a segunda instância. E a gente tem o STF, que devia ser guardião da Constituição. Ele não devia estar em tantos casos como eles estão. Todo caso termina no STF. Não é todo caso termina em pizza? Também. Mas todo caso termina no STF porque todo advogado, hoje em dia, coloca na sua defesa segundo o artigo tal da Constituição. Isso garante que ele consiga levar o caso até o STF, até a quarta instância. Justamente pelo STF ter tantos casos para julgar, né, por eles terem tantos milhares de casos ainda para serem julgados, eles têm casos de 20 anos atrás que não foram julgados ainda, eles são considerados a quarta instância. Eles não deviam ser considerados instância nenhuma. Eles deviam ser um tribunal que a única coisa que eles iam fazer é julgar, entre aspas, se uma lei nova vai contra a Constituição. Ou no caso de presidentes e parlamentares da esfera federal, esses indo direto pro STF e não passando pelas outras instâncias. Mas que bom que pelo menos um dos ministros do Supremo, apesar do ministro Fachin ter tomado algumas decisões bem
controversas, não sei se controversa é a palavra certa, que eu discordo, com certeza, nos últimos meses, pelo menos em relação a isso, ele ainda tá jogando de forma imparcial, aparentemente. E ele não tá votando por autoridade. Ele tá votando não, né? Julgando. Ele tá julgando pelo que tá ali no papel, pelo que tá escrito, e não por... Ah, esse inquérito com certeza é ilegal, mas ele me favorece. Ministros do Supremo também são humanos, igual qualquer um. Então, todo mundo comete erros, né? Eu espero que os erros que vieram acontecendo no Supremo nos últimos meses parem de acontecer, ou pelo menos diminua muito a frequência. Principalmente com a troca do presidente agora do Supremo, né? Mas é isso. Mais uma derrota, por assim se dizer, do ex-presidiário condenado em 3 instâncias, Lula.